contato com a Casa de Maria? Veio? Casa de Maria, pra mim, eu falo assim que é um marco histórico. Você chegou até eles? Eles Não chegaram até sei, você? eu falo que foi coisa divina, não sei te falar. O encaminhamento, né? Foi. Eu acho que de tantas pessoas me perguntarem, eu ficava, gente, eu queria ajuda e tudo. Aí alguém me ligou, foi uma secretária aqui da Casa de Maria, me ligou, e falou comigo assim, oi, tudo bem? Eu sou da Casa de Maria, você tá precisando de alguma coisa pro Arthur? Aí eu falei pra ela assim, ô moça, tá precisando de uma cadeira de rodas, porque o meu filho tá com 10 anos, assim, eu tô andando com ele nas costas, porque eu não tenho condição e não tenho a cadeira. Aí ela falou assim, a cadeira? Tá bom. 5 minutos depois ela já me ligou e eu falo que tudo é por Deus, gente, eu não vou falar isso 1000 vezes, porque quando eu cheguei lá, eu não podia ir, eu trabalhava no supermercado, era aquela loucura, eu não podia sair, e o lugar que ela me indicou era uma associação chamada Marco, e em frente à casa do meu tio tinha acabado de mudar. E ele foi e falou assim, eu falei, qual o endereço? Aí ela falou o endereço, eu falei, sério? Vou buscar amanhã, mas eu não ia, né? Peguei meu tio, foi lá, buscou, e aí consegui uma cadeira. Quando consegui essa cadeira, eu falei, beleza, né? Aí eles me perguntaram, você precisa de mais alguma coisa? E é assim, gente, a Casa de Maria eu fico até emocionada de falar. É porque ela pode até não ter que você precisa, mas ela te indica o caminho. E nós, como mães especiais, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de carinho, de atenção. Né? Então o Marcos veio assim porque Deus permitiu, né? E é um anjo que Deus colocou na nossa vida para a gente cuidar e nos ensinar a cada dia, né, a amar Ele. Foi um presente, então. Foi um presente, mais que especial. Um diamante, né? O diamante, ele tem que ser lapidado, né? E o Marcos, ele é lapidado a cada dia com a dificuldade da doença, né? A cada dia ele é lapidado e nos ensina também a se lapidar, né? Para ajudar ele. O Rian, quando ele estava de 7 para 8 anos, eu comecei a perceber os sintomas, que aí ele começou a ter quedas frequentes e ele estava tendo dificuldade para andar, subir e descer a escada. Aí eu comecei eu levei no ortopedista. Aí o primeiro falou que ele tinha um problema no nervo do pé, aí usou botinha durante 2 anos, só que não adiantou muita coisa. Aí eu fui em vários médicos, um falava que era uma perna maior que a outra. Aí o último ortopedista me encaminhou lá para o hospital Sara Kubitschek. Aí eu fui lá e lá que eles descobriram o diagnóstico através de uma biópsia. Entendi. E você acha que foi difícil chegar até esse diagnóstico? Ainda foi difícil, porque demorou um pouco, né? Porque... Eu sempre falo, a gente como mãe, a gente tem que lutar pelo direito dos nossos filhos. É correr atrás, né? Então, assim, o que a gente pode fazer, a gente correu. Então, assim, eu aconselho os pais hoje, procura uma escola pública, uma boa escola pública, né? Pesquisa, corre atrás, porque você vai conseguir, eu acho que vai ser mais bem assistido, às vezes, que uma escola particular. Agora, se a questão que a gente tem hoje, questão de acesso, a gente vê que uma sociedade que não é preparada para receber o deficiente. Então, você chega nos lugares, não tem acesso, está na rua, ele tem que andar na rua, porque os passeios são inacessíveis. Travessia de pedestre, que o passeio do outro lado é super alto. Como é que uma pessoa com um cadeirante passa para o outro lado da via? Então, assim, outras coisas, como respeito às vagas exclusivas, quanto de desrespeito que a gente vê. Né? A pessoa vai e fala assim, não, eu vou parar aqui só 5 minutos, mas é os 5 minutos que eu cheguei ali para poder parar o carro e não tinha vaga e tive que dar a volta. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vê que a sociedade não está preparada para incluir, né, o deficiente. Ainda fora a questão das pessoas, de algumas, não todas, mas que tem um olhar assim, meio de preconceito, ou às vezes um olhar de não entendo e quero saber o porquê, o que ele tem, sem se preocupar com o Gustavo. Né? As pessoas perguntam o que ele tem, o que aconteceu com a perna dele, por que ele não anda? Então, coisas que constrangem o outro. Né? Então, assim, a gente vê, é uma coisa que eu aprendi. Eu vou olhar, claro que eu vou ver que a pessoa tem, mas a pessoa tem o seu jeito, o seu tempo. Então, assim, eu sempre mostrei isso muito para ele, essa questão de que ele não é diferente dos outros, nem é inferior a ninguém.
E uma coisa que eu aprendi também é que a visão da gente como pai e mãe em relação à doença, em relação a ele, vai determinar a maneira como o filho vai viver essa doença, como ele vai viver com as dificuldades. Então, são coisas que a gente vai aprender.